Olá, turma. Então, nós estamos aqui no Pré-ENEM Digital. Eu sou o professor Elmo, trabalho a língua portuguesa. Então, hoje vamos estudar sobre vogais e consoantes, mais um conteúdo da parte da fonologia. Então, mais um conteúdo introdutório aí para a gente estar revendo, antes de a gente aprofundar um pouco mais na gramática. Então, o que são vogais, né? As vogais são conhecidas como som vocálicos. São som produzidos com a passagem do ar livre, né? A, E, I, O, U. Essa é a definição de vogal. É o som que passa, que sai do corpo, né? Da cavidade da caixa torácica e passa pela falange, né, pela boca, sem nenhuma interferência sonora que vai alterar o seu som. Essa é a definição para vogais. Então, os consoantes são sons articulados com obstrução ou restrição no fluxo do ar. Então, o ar vai sair da caixa torácica, né? Opa! Então vai ter alguma alteração pelos articuladores do aparelho fonador, a língua, os lábios, os dentes, né? Alguma alteração, alguma alteração vai fazer com que a gente construa o fonema consoante, né? Então, o que são as vogais? São os sons produzidos com a passagem do ar livre, né? E as consoantes são sons produzidos com a obstrução, a restrição do fluxo do ar. Então, as vogais são consideradas o núcleo das sílabas e geralmente são as mais proeminentes na sonoridade das palavras, ou seja, são o que mais aparece, né? São um núcleo. Toda sílaba é formada por uma consoante ou uma vogal, ou necessariamente tem que ter uma vogal. Então, entre consoante e vogal, nós temos uma semivogal, que está entre as duas, como a gente vai ver, né? O que são semivogais? São conhecidas como semiconsoantes também, né? Ou seja, não é nenhum nem outro, é entre eles, né? Então elas são conhecidas também como deslizante, porque pode estar deslizando entre consoantes e vogais, né? Elas são intermediárias entre vogais e consoantes. São usadas em muitas línguas para formar sílabas e palavras. Então, o que é uma semivogal? Ela tem características da vogal, ela tem a passagem do ar livre pela boca, né? E tem algumas características das consoantes, como a articulação e a função de transição para outra vogal ou consoante em uma sílaba. Então, assim, vai fazer, vai formar uma outra sílaba também, né? Vai fazer essa transição de sílaba para sílaba, né? Vai fazer o que uma consoante faz, essa relação entre sílabas, né? E elas são mais breves, ou seja, não se pronuncia durante muito tempo, é mais rápido a sua pronúncia, né? E se faz menos barulho também, ou seja, é um som mais abafado. Então, pessoal, agora em relação às semivogais, né? Então, na língua portuguesa, nós temos as semivogais J e o W, né? Elas são conhecidas como semivogal palatal ou semivogal anterior, labial
ou posterior. Tá? Vamos especificamente. A semivogal J, também chamado de I, semivogal, pois é similar ao som do I em palavras como piano, dia. Ela é produzida com aproximação da língua, a região palatal. Semelhante ao som da vogal I, a semivogal J pode ser encontrada no início ou no meio de algumas palavras em português, como iar, dia, ruim e sequoia, juiz, viagem, entre outros. Então, a semivogal W, também conhecida como semivogal, porque é bem parecido o som deles, né? Parecido com o som da vogal U. E elas são produzidas conforme U também, com lados arredondados, né? Ela pode estar tanto no meio das frases, por exemplo, guarda, qual, quarto, quanto no início, tá? Mas nunca no final, né? Ou no início da palavra, acompanhado de uma outra vogal, ou no meio. Então é isso, finalizamos mais essa aula sobre vogais, semivogais, consoantes. Tchau, tchau, até a próxima.